Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio discute a situação de mais de 600 loteamentos da Zona Oeste que estão em situação irregular. É super importante que a Prefeitura discuta esse tema, para que analise realmente, para que a gente possa alcançar o objetivo, que é legalizar todos esses condomínios possíveis. CPI da ciclovia Tim Maia houve nesta terça-feira engenheiros responsáveis pela construção da pista que desabou. E no Dia do Turismo, você vai saber quais os projetos da Prefeitura para aumentar o número de visitantes na cidade. A gente começa esta edição falando sobre os mais de 600 loteamentos em Jacarepaguá, Itaiangá e região das Vargens que estão em situação irregular. O assunto foi tema de um debate público na Câmara do Rio, organizado pela Comissão de Assuntos Urbanos. Representantes da sociedade civil e moradores da região de Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena e Itaiangá lotaram o plenário da Câmara para a audiência pública que discutiu a regularização de 600 loteamentos da região que estão em situação irregular. A Comissão Permanente de Assuntos Urbanos da Casa Legislativa trouxe para a audiência a secretária municipal de Urbanismo, o subsecretário de Fazenda e o representante do Ministério Público. São cerca de 40 mil famílias na região de Jacarepaguá que aguardam na fila da burocracia para regularizar os seus imóveis. Em 2015, 3 leis complementares aprovadas pelos vereadores flexibilizaram várias exigências no processo de regularização junto à Prefeitura. Dos 186 processos que conseguiram apresentar a documentação necessária, apenas 3 atenderam às normas exigidas pelos órgãos públicos, mas ainda aguardam a regularização do imóvel. Esse processo já dura acho que mais de 5 anos aí, entendeu? Já tem bastante tempo já. E nós já cumprimos as exigências, os nossos lotes são registrados, temos a matrícula no RGI, que é muito importante. Há pouco tempo nós conseguimos o IPTU do lote, que isso também é muito importante, então nós já estamos pagando, vamos pagar o IPTU do lote, mas a nossa legalização, enfim, nós não temos essa documentação e nós estamos realmente correndo na frente para que isso realmente aconteça. O Poder Executivo chamou a atenção para o crescimento da cidade e para os novos déficits de infraestrutura. Hoje, a nossa legislação ela exige que qualquer construção de grupamentos e condomínios, etc., eles constituam as redes de infraestrutura, né, que suportam o novo loteamento, o novo condomínio. Então, nós temos que verificar, né, se esses condomínios estão com as redes, né, de água, esgoto, etc., se estão corretas, se ficou faltando, né? Cada infraestrutura que não é construída vai gerando um déficit de saneamento para o próprio condomínio, para o próprio loteamento e para a própria cidade. A secretária de Urbanismo ainda lembrou que a cidade irá receber um novo Código de Obras que prevê a simplificação de normas exigidas para as novas construções. O novo Código de Obras ele pretende simplificar a vida dos construtores, a vida de quem quer construir mais barato, inclusive, tirando muitos entraves. Eu acho que vai ser uma grande novidade para o Rio de Janeiro aprovar esse Código de Obras, vai melhorar, inclusive, a dinâmica urbana da cidade. O presidente da comissão, vereador Chiquinho Brazão, propôs a criação de um grupo de trabalho com representantes de associações de moradores e os técnicos da Prefeitura. É super importante que a Prefeitura discuta esse tema, para que analise realmente, para que a gente possa alcançar o objetivo, que é legalizar todos esses condomínios possíveis. Porque a lei ela é muito clara, condomínio em área de risco não se legaliza, em área de proteção ambiental, em beira de rios. Então a história de que são áreas irregulares não é verdadeiro, não são áreas de especial interesse social, são pessoas boas, mas que estão morando muitas das vezes sem condições nenhuma de ter uma qualidade de vida melhor. Já está em vigor a lei de autoria dos vereadores Ottoni de Paula e Felipe Michel, que cria campanha pela cultura de paz entre as torcidas. Comissão de Acompanhamento da Intervenção Federal realiza debate público com representantes de conselhos de segurança pública. E por iniciativa do vereador professor Adalmir, Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao reverendo Edson Modesto.
A CPI da ciclovia Tim Maia ouve nesta terça-feira representantes da GeoRio, da Secretaria de Meio Ambiente e engenheiros responsáveis pelas obras. Os vereadores esperam que os depoimentos representem um avanço na apuração das responsabilidades pelos desabamentos da ciclovia. Confira agora outros eventos previstos para esta semana na Câmara Municipal. Terça-feira, dia 8 de maio, reunião da comissão referente ao projeto que objetiva a prevenção ao uso de drogas. Também na terça-feira, dia 8 de maio, reunião da CPI com a finalidade de investigar e apurar as responsabilidades pelos desabamentos da ciclovia Tim Maia para a tomada de depoimentos de representantes da Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação e da Fundação Instituto de Geotécnica. Terça-feira, dia 8 de maio, Fórum de Catadores. Quarta-feira, dia 9 de maio, sessão solene em comemoração pela vitória das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial. Quinta-feira, dia 10 de maio, audiência pública da Comissão de Assuntos Urbanos com o objetivo de discutir 3 projetos de lei complementar. Projeto de lei que institui o Código de Licenciamento e Fiscalização de Atividades, Parcelamento da Terra e Obras Públicas e Privadas da cidade do Rio de Janeiro, projeto de lei que institui a Lei de Parcelamento do Solo Urbano da cidade do Rio de Janeiro e projeto de lei que institui a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Sexta-feira, dia 11 de maio, encerramento da exposição da artista plástica Norma Maiato. A exposição acontece no saguão da Câmara Municipal e a entrada é franca. E um evento realizado nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto fez parte das comemorações ainda pelo Dia do Trabalho. O Samba das Trabalhadoras contagiou quem passava pela Cinelândia. Elas passam despercebidas em meio ao público que aguarda a apresentação. Mas Luana, Michele, Didi Assis e Cláudia ganham um brilho especial com os instrumentos nas mãos. O talento dessas mulheres contagia quem sai do trabalho e passa pela Cinelândia. O tradicional cenário político se rende à cultura em uma roda de samba em homenagem ao Dia do Trabalhador. O grupo Moça Prosa é formado apenas por mulheres. Elas enfrentam vários desafios em um mercado de trabalho dominado pelos homens. Eu acredito que seja uma dificuldade ainda maior para as mulheres musicistas, né? Porque o espaço para quem toca samba enquanto mulher é muito difícil. Você tem que ter uma linhagem sangue azul. Ela tem que ser filho, neto de alguém já que estourou, tipo a Cartola, sei lá, enfim. E não, o samba é feito em qualquer lugar, por qualquer pessoa, desde que o samba saia de você, então... O Samba das Trabalhadoras tem um repertório que ajuda a contribuir com o empoderamento feminino. As letras foram escolhidas levando em consideração o fortalecimento da imagem da mulher. A iniciativa partiu da vereadora Luciana Novaes. Nós precisamos ocupar todos esses espaços e eu acho que a cultura é muito importante no nosso município, para a nossa sociedade. Então, por isso, eu resolvi promover o samba e porque eu adoro samba e chorinho. E se a ideia era dar voz às mulheres, o resultado não poderia ser melhor. Elas eram a maioria e reforçaram a visibilidade das mulheres trabalhadoras. E o Dia do Turismo é comemorado nesta terça-feira. A nossa reportagem ouviu o presidente da Rio Tour, que está otimista em relação ao crescimento do número de visitantes na cidade. Para isso, ele aposta na realização de grandes eventos. A reportagem é de Renato Chapô. As vans não param de chegar ao Pão de Açúcar, deixando turistas do Brasil e do exterior. Mas quem trabalha na região diz que o movimento caiu muito. Caiu uns 70%. Há 32 anos, Dona Dilce tem uma banca de roupas na entrada do Pão de Açúcar. Há um ano, vende bem menos. Tirava R$ 400 por dia. Agora, no máximo, 150. Ela diz que a violência está afastando os visitantes. Mas é os brasileiros. Os gringos não comentam nada não, mas o brasileiro reclama muito. Eles falam o quê? Eles falam que tem medo, né, de vir para cá porque aqui está muito perigoso, muito violento.
Quem vem de fora não tem visto tantos riscos. Este francês diz que tem andado tranquilamente pela Zona Sul. O argentino Leonardo falou que toma alguns cuidados quando sai do hotel, mas, de uma maneira geral, não se sente inseguro. O italiano Frederico vai ficar 5 dias no Rio e até agora se diz encantado com a cidade. Eu fui no México e também a cidade do México é uma cidade que também você tem que ter cuidado. As cidades na América também, os capitais na Europa nesse período também, porque antes não, mas em todos os lugares acho que as pessoas têm que ter cuidado assim. Eu acho que para mim, para o meu amigo, a violência não é uma coisa para não vir em Rio. Rio é uma cidade maravilhosa e não é para a violência que as pessoas não devem visitar Rio. Mas os guias de turismo têm reclamado muito também da queda do movimento. Eles colocam a culpa na crise econômica e principalmente na violência. Stephanie trabalha como guia há 5 anos e diz que nunca viu um mercado tão ruim. Os constantes tiroteios afetaram inclusive os passeios nas favelas. Antigamente tinha uma procura maior para visitação às favelas famosas, como Morro dos Prazeres, Rocinha. Hoje em dia a gente não consegue tanto quanto antes. Esse ano a gente está sentindo mais baixo mesmo, referente à quantidade de passageiros que a gente geralmente busca durante o dia. Tudo isso depois de um carnaval que, segundo a prefeitura, bateu recorde de visitantes. 1,5 milhão de turistas vieram para o Rio e deixaram 3,5 bilhões de reais. A ocupação média dos hotéis também superou as expectativas. A média da cidade foi de 87%, mas em alguns bairros foi maior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Flamengo e Botafogo tiveram ocupação de 98% dos quartos. Ipanema e Leblon, 91%. Copacabana e Leme, que geralmente lideram o ranking, caíram para o 3º lugar com 89%. Mas enquanto a prefeitura e empresários comemoravam esses números, a violência assustava cariocas e visitantes. Até que chegou a intervenção militar, mandando para o mundo imagens do exército nas ruas. Para piorar, vários índices cresceram. De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, entre 16 de fevereiro e 16 de abril desse ano, foram 1.502 disparos e tiroteios, que deixaram 284 mortos e 193 feridos. Também foram registradas 12 chacinas com 52 vítimas. Nos 2 meses anteriores, segundo ainda a plataforma Fogo Cruzado, entre 16 de dezembro de 2017 e 15 de fevereiro desse ano, houve 1.299 tiroteios, 6 chacinas e 27 mortos. Apesar disso, o presidente da RioTour acha que a intervenção federal na segurança não é uma propaganda negativa para a cidade. Eu acho que a intervenção militar é mais do que oportuna. O Rio de Janeiro chegou ao seu limite nessa questão da insegurança. Então, é o nosso principal problema hoje em relação à sensação do turista voltar à cidade. Agora, é engraçado e, para nós, muito satisfatório. Mesmo com essas notícias, com essa angústia que a gente vive, nós estamos com os números no turismo muito positivos. Tivemos um carnaval maravilhoso, recorde em número turístico. A rede hoteleira batendo 87% de ocupação e o Réveillon idem. O Réveillon foi o melhor em termos de ocupação da história. Entre os visitantes estrangeiros, argentinos, holandeses e alemães são os que encabeçam a lista da pesquisa sobre demanda turística na cidade realizada pela RioTour. Entre os brasileiros, paulistas, amazonenses e cearenses são os que mais visitam o Rio. Na hora de escolher os destinos na cidade, os turistas de fora preferem, pela ordem, praias, Pão de Açúcar, Corcovado e o Porto Maravilha. Já os brasileiros surpreendem. As praias ficam em primeiro lugar, com 18%. Em segundo, vem o Porto Maravilha, com 16%. Em terceiro, a Lapa, com 14%. E só em quarto aparecem o Corcovado e o Pão de Açúcar, ambos com 12%. 98% dos brasileiros e estrangeiros recomendariam o Rio para os amigos. Mesmo assim, a cidade ainda ocupa a posição 88 entre as 100 mais visitadas do planeta. A prefeitura quer virar esse jogo e atrair muito mais turistas para a cidade. Para isso, a RioTour elaborou uma nova estratégia. Quer divulgar muito mais o nome do Rio dentro e fora do Brasil, aumentar a participação em feiras internacionais de turismo e criar novos e grandes eventos na cidade, como o Boulevard de Natal, na região do Porto, e o Carnaval fora de época, em setembro, no Sambódromo.
cidades do Brasil fazem carnaval fora de época? Por que não o Rio de Janeiro? Então, fazer um grande evento no Sambódromo durante 2 ou 3 dias, reunindo tudo que acontece no carnaval, bateria de escola de samba, trio elétrico, blocos, grupos de pagode, de samba, para que o turista venha nesse período, que é um período de baixa, vivenciar a cidade. Então, vai ter desfile de escola de samba? Desfile não a escola como um todo, mas bateria, escola de samba, sim. E também trazer em dezembro, do dia 1º ao dia 25 de dezembro, um grande evento de Natal no Boulevard Olímpico, lá no Porto Maravilha, chamado Boulevard de Natal. Então, estamos muito focados em criar esses novos acontecimentos na cidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.